Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ferreira e Santos. Muito prazer, eu sou o Renato, um dos sócios coordenadores trabalhistas aqui do escritório, e convido vocês, antes de mais nada, a entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho, e também já te convido a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo no final e a nos seguir, né? E não deixe de dar o like no final se você realmente gostou. Como você já é de casa, você já sabe que a gente traz aqui alguns convidados, basicamente pessoas de porte grande, de conhecimento da área do direito, como o nosso convidado de hoje, que eu já vou apresentar. E já aproveitando, eu trouxe aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre algumas novidades, especialmente do direito do trabalho. Um dos nossos coordenadores também da área consultiva do trabalho, Dr. João Luiz. Dr. João, muito prazer, muito obrigado por mais uma vez atender ao meu pedido de socorro, né? Não só aqui no podcast, mas como todos os demais pedidos, né? De trabalho, de conversas. É uma honra muito grande recebê-lo aqui para esse dia de conversa sobre um tema bem atual, recentíssimo, né, doutor João? Sim, recentíssimo. Que é o FGTS digital. E já lembrando, não é EFGTS, como já estão apelidando, né? Não é. FGTS digital. Doutor João, fique à vontade para explanar o que você quiser sobre o tema. Entendi. Fique à vontade, doutor João. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Isso não é favor nenhum, eu gosto desse tipo de trabalho e é um prazer poder ajudar também, né? Que bom, fico feliz. Pode ficar mesmo. O assunto FGTS é um dos mais tocados aí nos últimos 15 dias. E por quê? Desde 2017, a realidade da administração de pessoal e departamento pessoal tem mudado de forma muito profunda. E por que eu estou pontuando com 2017? Que é a época da reforma trabalhista. Né? Já 10 do 11 de 17. 10 ou 11, agora estou na dúvida se é 10 ou 11, acho que é 11 do 11. E de lá para cá desencadeou uma série de fatos que mudou a realidade trabalhista de uma forma muito intensa. Né? E que propiciou para toda essa modernidade que nós estamos vivenciando hoje, né? Esse é um efeito muito bom, né? Para quem trabalhou em recursos humanos antes de 2017, até entende as coisas com mais facilidade, mas a mudança é muito intensa. Veja só, 2017 entra a reforma com uma série de legislação, principalmente na área sindical trabalhista. Em 2018, entra o E-Social. E até então, ninguém dava muita bola para o E-Social, né? É um tipo de inteligência artificial, para você ter uma ideia, que hoje é utilizado pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, e aí vai. A matriz da inteligência do E-Social é a mesma desses jogos na Mega Sena. Olha quantos processamentos por segundo é feito em dias de prêmio elevado. Imagina, né? E aí o que aconteceu? Nasce o E-Social com uma estrutura e aí ele vai criando satélites. O primeiro satélite desse foi a DCTF Web, foi o fim da RAIS, entrou, ainda não, estão se estudando, mas vai entrar o E-Processo ou processo digital, não se sabe ainda, entrou o Fundo de Garantia, acaba a RAIS, acaba a CFIP, acaba a GFIP, acaba a GRE, e como é que fica tudo isso? Basicamente está unificando tudo numa plataforma só. Numa plataforma só. Então, essa plataforma, não é bem uma plataforma, esse satélite do E-Social, ele está vigorando desde o dia 1º de março. E aí tem umas coisas importantes, né? Como é que era antes, né? Antes eu lançava as informações no E-Social, lembrando que E-Social não gera guia. Sim, era só, não tem problema, vamos lá. Só os satélites, só os satélites geram guia. E aí, o E-Social é alimentado. Sim. Nós gerávamos a CFIP, que é o Serviço de Informação do Fundo de Garantia e Previdência, conferia a CFIP, dessa conferência gerávamos a guia para pagamento e aí vai. E aí pagava e aí confere e mesmo assim cheio de erros, né? Porque os lançamentos poderiam ter essa condição, valor errado, valor em duplicidade, coisas do tipo. Então mudou. Com o advento do Fundo de Garantia, isso muda tudo. O que acontece?
Quem transmite informação para o fundo de garantia? O e-social. Acabou aquele meio de caminho inteiro. Então, basicamente, é a parte mais importante. As informações constantes no e-social vão para o fundo de garantia. Então, tem que estar tudo certinho, corretamente. E tudo certo. Pois é, e o próprio e-social, ele tem um sistema que verifica não conformidades. Já deixou muito mais confiável, né? E o e-fundo de garantia gera a guia para recolhimento do fundo. Veja, um processo de 8 passos foi reduzido já cometeu por 2. Um erro falho, um ato falho. O senhor chamou de e-fundo de garantia. Ah, verdade, não é fundo de garantia. É fundo de garantia digital. É FGTS digital. FGTS digital. Isso. E aí, como é que acontece essa situação agora, né? Poxa, eu estou com um sistema em andamento gerado pela CEFIP. Por exemplo, dia 7 de março passado, tinha que recolher o fundo de garantia. Vou recolher o fundo pelo Fundo de Garantia Digital? Não. Vou recolher pela CEFIP. Quem gerou a CEFIP? O módulo CEFIP que pegou a informação do e-social. Bom, mas e agora? Como é que fica? Agora fica assim. Os recolhimentos que eram feitos no dia 7 passaram para o dia 20. O que já é uma grande coisa, né? Então, dia 7 de março, geramos o recolhimento com a competência fevereiro. Esse dia 20 de março, teremos algum tipo de recolhimento? Não. Nós vamos ter recolhimento em 20 de abril, relativo à competência de março, né? Mas e dia 7 de abril, eu vou ter recolhimento? Não. Acabou. É só dia 20. Acabou. Então não tem mais CEFIP. Acabou essa história. E aí tinha um problema, Isso está valendo para todo mundo? Para todo mundo. Não importa o porte da empresa. Tem 3 exceções, que é microempresa, individual, acho que o empregador doméstico também, porque faz o recolhimento da Previdência junto com o Fundo de Garantia, e os segurados especiais. Esses 3 estão no regime de exceção. Aí, como é que vai ficar essa situação toda agora, né? Fiz o encaminhamento e aí eu preciso pagar. Como é que era o sistema? Eu mandava para o financeiro a guia, o financeiro ia fazer uma transferência e isso ia para a Caixa Econômica Federal. E se eu quisesse individualizar isso? Tinha que ter o relatório através da conectividade, tinha que ter o relatório das guias pagas, o relatório financeiro. Olha que problema. E como é que é agora? O sistema do Fundo de Garantia Digital vai gerar uma guia com um código de barra. E esse código de barra vai ser lido e vai pagar via Pix. Ou seja, não tem mais correção, não tem mais nada. Não existe mais isso, né? E aí, como é que ficava para o trabalhador? Vou imaginar que eu tivesse uma rescisão de contrato. Né? Anteriormente, a gente gerava uma chave de conectividade social. O empregado pegava essa chave, ia na Caixa Econômica e dava entrada no Fundo de Garantia. Juntamente com o seu termo de rescisão. Juntamente com o TRCT, exatamente. E agora? Agora não. Efetivou o pagamento via Pix, 5 dias está disponível na conta do trabalhador. Isso ele não precisa mais nem dar entrada em lugar nenhum. Não precisa mais. Não. Já é liberado automaticamente. Já vai liberado. E aí o que acontece? Poxa, mas acabou então a conectividade social? Não acabou. Vou usar para quê? Porque eu preciso dos relatórios rescisórios e preciso dos relatórios de pagamento. Então gera relatório, mas não gera mais obrigação. Isso é uma coisa assim, é um evento, a gente ganhou muito passo. Nós que somos de recursos humanos e de direito, entendemos que o ganho... O senhor eu não. Entendemos que o ganho de produtividade é da ordem de 80%. Sim. Em termos de utilização disso, né? Essa automatização não é só a geração de guias. Tem um sistema complementar que mede e faz conferências para a gente. Então fica muito mais fácil. Outra vantagem, nesse sistema do Fundo de Garantia, eu consigo individualizar pessoas. Se eu quiser, por exemplo, só o Fundo de Garantia do Renato, eu consigo tirar através de relatório personalizado. Outra coisa. Antigamente conseguia, doutor? Não com conseguia. Essa facilidade. Gerava um monte de... Você tinha que checar nas guias e ficar somando. E, embora arcaico, muita coisa era manual. Outra coisa, eu gerava uma guia para uma empresa, por exemplo, da construção civil, que tem várias filiais. Nossa, para abrir isso era muito complicado. Agora não. Dentro da plataforma, eu consigo separar com muita facilidade.
Então, veja, ganho de tempo, eu tenho mecanismos de consulta, eu tenho mecanismos de conferência, eu consigo fazer individualização. E aí eu precisava, por exemplo, de um extrato do fundo de garantia do Renato. Da pessoa específica. Lá não, eu tenho as competências, né? Muitas vezes, na geração dessa guia para pagamento do fundo de garantia, a gente, principalmente de períodos atrasados, normalmente a gente errava na correção. Quer por conta do índice, quer por conta de cálculo de aproximação, quer por muita coisa. Agora não. Mudou. Eu consigo fazer isso automático. Por trabalhador, por filial, por CNPJ, pela empresa inteira, se eu quiser. Então, eu estou com uma gama de informações para tomada de decisão que nunca houve. Nunca houve uma coisa como essa. Essa facilidade de recolhimento não é privilegiando só as empresas. O governo tem acesso. Se está numa plataforma do fundo de garantia, quem que tem acesso a essa plataforma além da própria empresa? Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, checando competência, já existe uma inteligência que identifica as empresas com fundo de garantia em atraso. Isso quer dizer o seguinte, o fiscal não vem mais na tua empresa pegar as guias e levantar. Agora tem fiscalização indireta e automática. Então ficou mais fácil para eles essa fiscalização. Ficou muito mais fácil e muito mais eficiente e muito pior para nós. Sim. Porque agora como é que você vai fazer? Você não precisa mais apresentar documento, a prova já está lá. Já, você vai fazer defesa de quê? Mas não paguei o fundo de garantia? Não paguei, então paga, né? E aí vem essa situação toda. E mais, hein? Para períodos muito longos, imagina o tamanho da correção, que é acumulativa. Não é assim, mês a mês o percentual, ele vai se acumulando. O que deixa tudo muito mais difícil, né? É assim, essa plataforma ainda vai se desenvolver, tem alguns mecanismos que estão ainda em processo de atualização, como, por exemplo, o e-processo, e-digital, não sei como é que vai se chamar. Com relação ao processo também, depois eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, pode concluir. Então, então é uma coisa em desenvolvimento. O fato é o seguinte, não tem mais volta, tá? Para você que está ingressando no direito trabalhista ou ingressando em recursos humanos, conhecer o e-social de uma forma muito profunda é condição sine qua non inevitável. Quem não conhece isso a fundo não vai conseguir desatualizado aplicar. E não consegue atuar. Exatamente. Então, é assim que vai funcionar o fundo de garantia daqui para frente. Tá. E nesses casos, doutor, de atrasados, por exemplo, tem um processo trabalhista, o trabalhador, além daquelas verbas normais que eles costumam pedir, fora, né, os reflexos, mas alguns pedidos é realmente falta de depósito no fundo de garantia. Como que vai ser feito agora para... De que dia que foi, doutor? 1º de março? 1º de março. De 1º de março para cá, na sentença. Como é que vai ser feito? Ainda está do jeito anterior. Eu consigo gerar CFIP para pagamento e ele vai buscar isso na Caixa Econômica Federal. Ainda o trabalhador tem que ir lá presencialmente e buscar o crédito que existe depositado. Então, essa é uma função que vai estar nesse processo digital. Por enquanto, não. Por enquanto é CFIP. Tá? Por isso que eu te falei que a CFIP não morreu. Nós não sepultamos a CFIP, porque ainda existe essas pendências, né? Tá, e tem uma curiosidade que você estava me contando aqui antes, que ele foi inaugurado dia 1º de março. Foi. Às 8 horas da manhã. E às 8h07 teve o primeiro acesso. O primeiro acesso? E quem que fez esse primeiro acesso? Foi um empregador doméstico. Foi o primeiro acesso. A primeira pessoa. Você sabe de onde que foi esse acesso? Não sei, eles não têm essa liberação. Quer dizer, essa pessoa já está bem atualizada, já está sabendo como é que funciona e já entrou, queria ver se ele já conseguia ver o... Exatamente. E o que é legal de tudo isso também, né? Veja, agora pode ser surpreendente porque é novo. Mas para quem está operacionalizando isso no dia a dia, gente, isso aqui é uma maravilha. Outra curiosidade também que eu ouvi, doutor João, é que não vai ter mais PIS, é isso? Boa pergunta, doutor Renato. O PIS, não é que o PIS morreu. O PIS está sendo substituído gradativamente pelo CPF. Né? Tanto é que quando você abre o e-social para preenchimento, o campo do PIS não é obrigatório. Você pode seguir lá e o campo do PIS passar batido.
Porque o E-Social utiliza... Ao contrário do CPF, se você não preencher. Exatamente, ele nem deixa seguir. O sistema de verificação lá, de convergência de informação, checa isso. Aí como é que fica essa situação? Mas eu não vou mais usar o PIS? A empresa, quando está contratando um trabalhador que não tem histórico, é o primeiro registro, ela tem que gerar o PIS. Porque o PIS ainda é necessário para o seguro-desemprego. No futuro breve não vai ser mais, mas ainda é necessário, então tem que manter. Ah, mas eu preciso do PIS para acessar o fundo de garantia. Não precisa, porque o dinheiro vai ser depositado agora e já vai estar disponível, né? E aí eu estava te contando uma curiosidade que eu queria comentar, que é aquela questão do fundo de garantia de aniversário, né? Sim. Na data do aniversário você saca o fundo de garantia. Sacou, e aí antes da... não foi mandado embora ainda. Para você preencher, aliás, para acessar isso na data do seu aniversário, você tem que preencher um documento que o E-Social recebe, muito bom. Aí no meio do caminho, né, 1 ano, 2 anos, alguns meses após, você tem uma rescisão sem justa causa, com acesso ao fundo de garantia, por conta da natureza da rescisão. Você não consegue sacar, porque você configurou o sistema para sacar no dia do aniversário. Então ele vai ficar preso até o seu próximo aniversário? Até 2 anos. 2 anos. Após. Então, olha só essa situação, né? As pessoas, poxa, fundo de garantia de aniversário, eu vou lá, saco um dinheirinho a mais. Primeiro, quem define o percentual é a própria Caixa Econômica Federal, não tem uma legislação específica. Olha, o percentual é esse. A Caixa Econômica define. E aí você vai saca um pouquinho e deixa a maior parte do seu capital lá parado, rendendo migalhas, né? Sim. Isso é uma coisa bastante interessante. Outra coisa importante saber sobre o fundo de garantia, né? Mas, e se eu não aderir a essa plataforma? Não quero, não vou. É muito comum algumas empresas, principalmente de caráter autoritário, você ouvir, eu não concordo com isso, eu não quero isso. Olha, concordando ou não concordando, é compulsório. Mas eu vou fazer o recolhimento esse mês via Cefip. Mês de março, recolhimento dia 20, eu vou recolher dia 7 via Cefip. Vai valer? Recolhi, né? Vai valer? Respondendo a sua pergunta, não vale. O sistema não reconhece isso. Então consta como em atraso, você está... Como não pago. Não pago. Mas eu quero fazer a restrição. Gente, se prepara... Ou a compensação, né? Se prepara para uma boa dor de cabeça. Não tem instrumentos, não tem ferramentas para isso, não tem previsão para isso. Mas eu paguei um dinheiro muito grande para um recolhimento errado. Pois é. Vai demorar para obter, e quando obter, vai obter esse capital desgastado, né? Agora, e se eu fiz certo, mas aconteceu um equívoco no meio do caminho e eu recolhi a maior? O sistema do fundo de garantia te devolve. Tá, se você fizer dentro do próprio sistema, eu tenho um sistema de compensação. Sim. Fora dele, o risco é muito alto. E principalmente, imagina folhas de pagamento aí da ordem de empresas de milhões, né? Você pega 8% desse valor aí, olha onde nós vamos. Então, não tem como. Atenção aí para o pessoal que trabalha com folhas de pagamento, tá? Embora o sistema possua essas conferências, eu por hábito confiro novamente. É bom, né? Confia conferindo, né? Para não dar prejuízo depois. É a história da dupla conferência, né? E é isso. Esse é o sistema. É um satélite, está em andamento, não vai voltar atrás, tá? E não tem porquê também, né? Não vai voltar. Como diz o ditado, né? Foguete não dá ré, né? Exatamente, gostei dessa. E ao mesmo tempo, está sendo agregado outras particularidades ao sistema, envolvendo situações que não eram contempladas antes. Então, esse é a realidade do fundo de garantia, tá? Atento, está conectado ao E-Social. Se está conectado ao E-Social, está conectado à Previdência, ao Ministério do Trabalho e ao Sistema de Fiscalização, o STE. Sim. Então, você pode receber uma multinha online que vai para cima da sua mesa, com 10 dias para defesa, o que vai ser muito difícil. Indefensável, praticamente. Indefensável, ou pagamento. E nem pagamento de notificação de débito do fundo de garantia não tem 50% de desconto. Somente infrações trabalhistas possuem essa característica. Fundo de garantia não. E aí ele vai te multar 2 vezes. A primeira vez
ele vai pedir para você efetuar o recolhimento, já com as correções, e a segunda, ele te multa por você não ter pago. Ou por você pagar a menor. Maior não. A multa vai ser posterior ao pagamento. Enquanto você não paga, a multa vai aumentando também. São coisas separadas. Distintas. Tá. Eu posso, por exemplo, receber uma multa por não recolhimento do fundo, com prazo de 10 dias para interposição de defesa ou pagamento, e ao mesmo tempo efetuar o pagamento. Se eu não efetuo o pagamento, então são duas contas diferentes, com prazos diferentes. E é assim que funciona. É aquela condição, por exemplo, de a gente fazer acordos trabalhistas com recolhimento direto para o trabalhador. Não tem mais. O sistema continua em aberto, você vai ter que pagar 2 vezes. Isso é então, importantíssimo. O ideal, fez acordo trabalhista, recolhe. Ainda pela CEFIP. Ainda pela CEFIP, e daqui a pouquinho pelo processo. Processo digital, não se sabe ainda. Processo digital acho que vai ser processo, né, doutor? Porque o processo judicial é um PJE, né? Então, acontece dessa forma. Não sabemos que nome vai ter. Mas esses cuidados são importantes, e por quê? O empregador faz o recolhimento de uma situação de processo, uma situação de condição de trabalho, e não vê reconhecido, e o débito pesa. Aí o débito fica em aberto, vem a Secretaria de Trabalho, de Inspeção do Trabalho, e te multa. Olha só a dor de cabeça que isso dá. E agora, desde o início do ano, o valor das multas trabalhistas modificaram. Está muito mais salgado e muito mais apertado em termos de prazo. Assim como está apertado o prazo para a defesa. O prazo sempre começa a contar no dia seguinte, com 10 dias, etc. Né? Corridos. O que já diferencia, né? O que já diferencia. A probabilidade de aceite de uma defesa como essa, agora, no que tange ao fundo de garantia, praticamente impossível. Então, basicamente, a empresa tem que se atualizar, tem que buscar informações, tem que buscar treinamentos, né? Tem que treinar a pessoa que faz esse trabalho na empresa, né? Para não dar dor de cabeça depois. É a era do conhecimento. Sim. Se você não tem profissionais competentes, acontece isso. Ah, mas eu paguei o fundo de garantia. Pagou de forma errada, não tem reconhecimento. Pagou mal, pagou 2 vezes. E vale a multa, e vale as correções através da notificação de débito do fundo de garantia. Olha o tamanho do passivo que isso vai te gerar. Sim. Principalmente se, no caso de prática contumaz, né? Ah, mas eu fiz 2, 3, 4 meses. Se prepara. Você imagina uma empresa gigantesca com a folha de pagamento lá em cima e errar por meses dessa forma. Exatamente. Vai dar uma dor de cabeça muito grande. Vai. Por isso que a gente recomenda para o pessoal do jurídico e departamento pessoal. Conheça isso com profundidade. É um tema importante. Porque um desvio aqui gera uma conta muito grande ali. E não tem aceite. Ah, eu paguei. Não. Não é o fato de ter pago. Primeiro paga aqui, depois a gente vê o que você pode fazer para recuperar esse valor pago de forma errada. Agora eu também tô batendo aqui, doutor. Lei da vida. Exatamente isso. E agora o que acontece? Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou entrar no relatório do ECAC para restituir esse valor. Ah, eu vou buscar isso na Caixa Econômica Federal. Nem a Caixa Econômica tem acesso mais. Porque é tudo sistema. Não tem mais interferência humana. Né? E houve até uma situação interessante que eu estava verificando de uma empresa esse recolhimento errado, né? E fui até o Ministério do Trabalho. Né? Aí o auditor falou, conversa com ele ali. Era uma CPU. Convence ele agora se ele te atender, que não tem mais a mão de um ser humano. Exatamente. E é um sistema, como eu te falei, um sistema muito testado, ele é confiável e ele se integra Previdência, Banco do Brasil, Receita Federal, Caixa Econômica Federal. Não dá mais. E é uma briga injusta, né, doutor? É um ser humano contra a máquina, né? Porque do lado de cá ainda não tem uma máquina que faça isso por nós. Exatamente. Tem então, uma mão humana ali, né? Contra uma máquina. Mas aí você me pergunta, mas escuta, houve um recolhimento inadequado? Como é que eu resolvo isso? Até onde eu sei, tem um caminho provável, que é fazer uma negociação de débito junto à Caixa Econômica Federal para pagamento parcelado e corrigido. Tá. Ah, mas eu vou restituir? Não tem ferramenta ainda para isso. Ainda. Pode ser que lá na frente ainda tenha. Mas olha só o tipo de problema. Aí você vai fazer um parcelamento com a Caixa. A Caixa se utiliza de juros compostos.
Aonde vai essa continha no final? Lá em cima, nas nuvens. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, tem que estudar, tem que se informar, tem que buscar conhecimento de outras pessoas, de um advogado, de um contador, seja lá onde for, tem que procurar conhecimento. E nesse caso em especial, eu sugiro uma assessoria jurídica, né? Exatamente por conta dessas outras situações. E processo digital que vai entrar, recolhimentos que geram atraso. O fato é o seguinte, o trabalhador se acostumou a abrir uma ação contra a empresa, né? Tem uma cultura disso. Então isso normalmente acaba na mesa de um magistrado trabalhista. Sim. Então é bom que seja um advogado. Um advogado para orientar. Isso, para não só entender a rotina, como entender o que vai acontecer com a legislação, com a aplicação da legislação para aquele caso. Tá certo, doutor João. O senhor deu uma aula. Imagina. Como sempre. Antes fosse. Como sempre, o senhor nos dando uma aula. Bom, doutor João, muito obrigado por mais como disse, né, uma aula sobre o FGTS. Não é FGTS. FGTS digital. Aí eu já estou cometendo ato falho. FGTS digital, que já está em vigor. Então, você que está em dúvida, não sabe como fazer, procure um advogado, uma orientação jurídica, para saber como fazer, aonde fazer, que horas fazer. Então, um advogado nesse momento será de muita valia, né, doutor João? Sim. Então, te agradeço. Muito obrigado. Espero poder contá-lo para outros episódios, outros assuntos especiais sobre o direito do trabalho. É uma área pulsante, né? Pulsante. Toda hora muda, né? Um tema que deveremos tratar que está conectado com isso é o reajuste das multas trabalhistas. É um tema legal. Guarda para a gente, para a nossa próxima conversa, doutor João. É importante saber isso, porque a responsabilidade que paira nos ombros de quem trabalha em recursos humanos, ela gera uma quantia imediata e salgada. Tá, então vamos conversar mais sobre isso. E a você, meu muito obrigado. Agradeço novamente por estar aqui nos assistindo. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, curta e não esqueça também de nos visitar em nossas outras redes sociais. Até lá, até uma próxima. Tchau, tchau.